Olá, gente, sejam bem-vindos aqui ao meu canal para a gente falar sobre o sono do bebê e o assunto hoje é o sono da criança de 3 meses. Então, se você tá com o bebezinho nessa faixa, fica comigo até o final desse vídeo que eu quero passar dicas e estratégias aí para vocês terem melhores dias e melhores noites de sono. Afinal, o bebê tá saindo aí da esterogestação, regulando um pouco mais a mamada, já é possível estabelecer uma regularidade na rotina, então a gente começa a respirar um pouquinho nessa questão do bebê mamar e dormir, o bebê começa a ter um pouco mais de regularidade. Em contrapartida, perto aí dos 3 meses e meio, a criança pode ter a primeira regressão de sono, então às vezes a gente leva um susto com a mudança do padrão do sono da criança. Então, se você é novo ou nova por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma novidade que eu coloco por aqui. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu fale sobre o sono do bebê, deixa aqui nos comentários, vocês sabem que eu respondo todos com muito carinho. Agora vamos lá, mão na massa, falar do sono do bebê de 3 meses. Gente, geralmente o sono da criança nessa fase fica, a necessidade de sono fica entre 14 e 17 horas. Então, o bebê, ele dorme cerca aí de umas 4 a 5 horas por dia e o resto dessa capacidade de sono, umas 9, 10 horas, fica para o sono noturno. Alguns bebês dormem mais no sono noturno, sim, chegam até a 12 horas e mais, às vezes 3, 4 horas durante o dia. E essa necessidade de sono é muito individual, vai de bebê para bebê. Temos alguns mais dorminhocos, enquanto a gente tem outros bebezinhos que têm uma capacidade um pouco maior de ficar acordado, são mais ativos, então prestam mais atenção no ambiente, querem interagir bastante, então eles passam um pouquinho mais de tempo acordados ou fazem sonecas mais curtinhas. Então essa necessidade de sono precisa ser observada individualmente. Minha sugestão é sempre anotar o que seu filho faz por 2, 3 semanas, anota o horário dos cochilos, duração desse sono, duração do sono noturno, para vocês entenderem a capacidade de sono do seu bebê. Mas fica aí entre 14 e 17 horas, é um intervalo grande, justamente por cada um ter a sua necessidade individual. Agora vamos falar desses 3 meses. O bebê sai da esterogestação, ele já começa uma produção de melatonina autônoma, não é só mais dependente da produção de melatonina do leite materno, da liberação, né, de melatonina no leite materno. Então, ele já começa a ter uma regularidade de mamada, até muitas mulheres confundem isso, começam a dar fórmula achando que o peito não está suficiente, aquelas que amamentam exclusivamente, e não é isso, porque o corpo da mulher nessa fase costuma se adequar à demanda do bebê. Então, a mulher para de produzir leite a mais do que o bebê consegue tomar e por isso para de vazar leite e às vezes a gente acha que não está produzindo o suficiente, mas é geralmente nessa fase que o corpo da mulher tem essa adaptação. Então, o bebê, como ele já consegue regular um pouco mais as mamadas, a gente consegue perceber que essa criança tem fome a cada 2 horas ou a cada 3 horas, algumas até a cada 4 horas, algumas crianças têm mama bastante, chega no leite posterior, mesmo pequenininho, e conseguem ficar mais tempo sem mamar. Mas a gente já consegue perceber uma regularidade na amamentação dessa criança. E aí o que é interessante? A gente tentar regular o dia desse bebê de 3 meses em 4 cochilos. 2 de manhã e 2 de tarde. E muitas vezes o tempo que o bebê consegue ficar acordado é entre 1h15 e 2 horas. Então isso também a gente tem que observar a criança. Alguns bebês com 1 hora, 1h15, 1h20 no máximo já começam a apresentar sinais de sono e tem que ser colocados para dormir. E a gente consegue aí regular um dia um pouquinho melhor, deixando o bebê nessa janela de sono, o tempo aí que ele consegue ficar acordado, que vai dessa 1h15 até 2 horas. Geralmente, a última janela de sono é a maior do dia, então do fim do último cochilinho, do 4º cochilo, até o sono noturno. Esse geralmente é o maior tempo do bebê acordado e é onde a gente inclui o ritual de sono. E como que a gente faz para ter um dia melhor e depois ter uma noite melhor? Gente, o bebê ele fica estimulado muito rápido, então uma meia horinha antes desse cochilo ou pelo menos uns 20 minutos, tenta baixar o nível de energia, não fica super estimulando esse bebê, deixa ele mais calminho, começa a fazer um ritualzinho antes daquela soneca, então diminui um pouco a luz do ambiente, o bebê começa a ficar mais sensível a barulho, a luminosidade, então às vezes um bebezinho até 3 meses dormia no claro, em qualquer lugar.
depois dos 3 meses ele não consegue mais. Então ele precisa de um ambiente adequado para o sono, um pouquinho mais, sem tanta luminosidade, um pouquinho mais calmo, liguem o ruído branco, alguns bebezinhos eles se sentem melhor quando eles estão num ambiente mais, um ambiente mais limitado, então num ninho, algum lugar um pouquinho mais aconchegante, sempre pensando na segurança do bebê. Não usem cobertores, não usem travesseiro, mas tem alguns ninhos que são seguros, onde a gente consegue colocar o bebê para fazer a soneca. Cuidado com o calor e com o frio, porque a soneca é muito influenciada pela temperatura. O uso do ruído branco é bom para abafar os sons de fora e deixa o bebê nesse ambiente confortável, faça uma troca, então liga a musiquinha, o ruído, fecha a janela. Comecem a fazer um ritualzinho de soneca para ir baixando o nível de energia dessa criança. Geralmente, sono depois de 6, 7 da noite, na idade depois dos 3 meses e meio, soneca já não é adequado. O ideal é a gente ajustar o dia em 4 cochilos e já deixar 7, 7 e meia da noite para o horário do sono noturno. E é muito importante, gente, já colocar um ritual de sono noturno repetido, consistente, desde essa fase. Bebês não gostam de surpresas, então tudo que a gente muda muito, a criança estranha, pode chorar, pode ficar mais nervosa. Então a ideia é que a gente faça um ritualzinho com um banho relaxante, uma massagem se a criança gostar, de repente ouvindo uma musiquinha, um sonzinho ali para a criança baixar a energia. O rosto dos pais é sempre algo muito confortável para a criança, então conversar um pouquinho com esse bebê como se fosse contando uma história, ou mesmo contar uma história para ele, enfim, fazer algo bem relaxante, ficar ali no escurinho e tentar começar a colocar esse bebezinho no berço antes dele aprofundar o sono. Nessa fase é que eles começam a formar os hábitos de sono, gente. Então, se vocês não querem ficar ninando o bebê freneticamente até sei lá que idade, se vocês não querem que esse bebê tenham associações de sono que depois são difíceis de manter, desde o comecinho, tentem começar uma autonomia de sono. Obviamente, se o bebê chorar, ele deve ser acolhido, ele deve voltar para o colo, mas se vocês conseguirem começar a colocar esse bebê sonolentinho, ir dando um carinho, uma carícia ali, um conforto para ele dentro do bercinho, é muito interessante começar esse processo pelo sono noturno e depois também replicar nas sonecas. Mas comecem pelo sono noturno, que geralmente tem um ritual de sono mais relaxante, tem um banho, tem já tem o cansaço do dia, uma janela de sono maior, então tem várias coisas que ajudam a criança a dormir durante a noite. Então, basicamente, pra gente fechar aqui o sono do bebê dos 3 meses, gente, é sempre pensando assim, janela de sono entre 1h15 e 2 horas, reparem qual é a janela de sono do seu bebê fazendo anotações, coloquem 4 cochilos dentro do dia, não se esqueçam do ritual de sono repetido, ele é fundamental para o bebê acalmar, conseguir relaxar, e se vocês conseguirem, comecem a colocar o bebê um pouco mais sonolento no berço do que completamente dormindo. Então, ou logo que o bebê entrar no sono, não fiquem ninando, andem um pouquinho com esse bebê até ele relaxar. A hora que ele relaxar, ele vai receber o carinho e o conforto dele no berço. Isso tudo vai ajudar vocês a ter um bebê com um pouco mais de autonomia de sono. E mamada de madrugada, é sempre bom pensar que o bebê não pode mamar mais de madrugada do que ele mama durante o dia. Eu digo não pode, porque muitos fazem isso, porque durante o dia tem os estímulos e madrugada é mais quietinha, mas o ideal para a família, para a mãe descansar um pouco mais, principalmente os bebês alimentados no seio materno, o ideal é que o bebê mame mais durante o dia do que de madrugada. Então tentem manter pelo menos o intervalo de mamada que vocês fazem durante o dia, para que esse bebê vá entrando numa rotina alimentar mais adequada. E a partir dos 4 meses, geralmente o bebê já consegue ficar com 2 mamadas de madrugada e esticar um pouco mais as horas de sono. Então, e se acontece a regressão dos 3 meses e meio ou 4, que é muito comum de acontecer, é muito importante vocês terem paciência, entenderem que aquilo vai passar e não comecem a criar hábitos que a criança não tem. Então não comecem a ninar, fazer aquilo que vocês não querem manter depois, porque aí a regressão vai embora, mas o hábito fica.
Espero que vocês tenham gostado. Espalhem essa mensagem aí para as mães de 3 meses, que às vezes a gente fica muito angustiada com o que vai acontecer. Esse é só um dos assuntos que eu trato lá no meu livro, É Hora de Dormir, onde eu falo do sono do bebê desde o 0 até os 5 aninhos, para a gente ter um sono de qualidade nos primeiros anos de vida do bebê. Esse sono de qualidade é fundamental para o desenvolvimento físico, cognitivo. Sempre saem novos estudos de sono, destacando a relevância do bom sono para o bom desenvolvimento da criança, tá? Então, se vocês gostarem, não esquecem de deixar um like aqui. Se tiver algum assunto que vocês querem que eu trate aqui sobre o sono do bebê, é só deixar nos comentários. E se quiser compartilhar a experiência de vocês com o bebê de 3 meses, também pode ajudar muitas outras mães aqui do nosso canal. Obrigada e até o próximo vídeo.